E no nosso quadro da Unimed Costa Oeste dessa semana, vamos falar sobre doença gota, os sinais, o tratamento e as causas. E o nosso convidado é o reumatologista cooperado da Unimed, Dr. Leonardo Schmidt. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor, de vir aqui novamente falar sobre mais um assunto tão importante para as pessoas conhecerem, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero que você fale para a gente o que é a doença de gota. Então, a gota é uma doença assim, relativamente bem comum aqui na população em geral, né? Ela afeta mais homens, né? Até ao contrário do que a maioria das outras doenças reumáticas, né? Essa doença, ela tem uma prevalência maior em homens, né? E ela se dá por acúmulo do chamado ácido úrico, né? O tão famoso ácido úrico, né? Ele costuma aumentar nos níveis, primeiramente no sangue, né? Isso pode ser detectado por meio de exames, mas ele começa a se acumular, né? Nos tecidos do organismo, principalmente nas articulações, provocando então as inflamações articulares, que é o que a gente chama de artrite, né? Nesse caso, daí ocasionado por acúmulo dos cristais desse ácido úrico, que vão se dar nas articulações e também em outros tecidos, né, em volta das articulações, nos tendões, nas bursas e até mesmo no que a gente chama de partes moles, né, no subcutâneo, né, fazendo alguns nódulos assim, que são também característicos dessa doença, né? E doutor, o que pode levar às causas do desenvolvimento? É hereditário? É alguma coisa assim que leva? A gente diz que é multifatorial, tem fatores genéticos também de predisposição, né, para que o indivíduo desenvolva essa doença, né? E tem alguns outros fatores que a gente chama de modificáveis, ou seja, a gente consegue mudar no indivíduo, que é principalmente o que diz respeito à dieta, né, a ingestão de alguns alimentos, né, que fazem com que esse ácido úrico possa aumentar também, né, tanto alimentos quanto também algumas bebidas, no caso o álcool, né, a bebida alcoólica também faz com que ocorra, né, um aumento da chance da pessoa desenvolver a gota. Uhum. E doutor, você comentou pra gente sobre esse ácido úrico. O que ele é? Ele tem no nosso organismo? É produzido por essas substâncias? O ácido úrico nos seres humanos, né? Ele vai ser produzido por meio da degradação de algumas, principalmente de proteínas, né, que a gente chama dos derivados das purinas, né? E a gente obtém isso por meio da alimentação, principalmente de carnes, né, de alimentos que vêm de origem animal, né? Eu comentei da bebida alcoólica. A bebida alcoólica também ajuda a fazer com que esse ácido úrico fique mais elevado, né, no nosso organismo, né? Tanto por aumentar também quanto por diminuir a eliminação dele, que a gente vai fazer pelos rins, né? Então, basicamente, a gente vai ter, né, esse aumento, né, desse ácido úrico por ocasião da ingesta alimentar, né? E existem outras causas mais raras, como algumas deficiências de algumas enzimas também que a gente precisa para degradar isso, né? Que também pode fazer com que haja esse aumento, né? Mas basicamente o que a gente vê, né, em geral, é um aumento da ingesta mesmo, principalmente dessas proteínas, né, de origem animal, né, seja carne bovina, carne suína ou até frutos do mar, principalmente, né? Isso, né, a digestão desses alimentos faz com que a gente tenha um aumento na produção desse ácido úrico, né? Uhum. Doutor, a gente fala sempre que algumas doenças, existem alguns fatores de risco, por exemplo, mais ainda doenças do coração, né? Falta de atividade física, a pessoa que come bastante, né? Que tem aquele excesso de não cuidar muito da alimentação. No caso da doença da gota, também tem esses riscos, algumas coisas que podem levar ao desenvolvimento da doença? Exatamente, o abuso alimentar, no caso, né? O biotipo, digamos assim, mais comum da gota é aquele homem de meia idade, né, jovem até, de idade, de meia idade, né, que gosta de comer um churrasco, né, com muita frequência, né, várias vezes por semana, uma cerveja, né, com uma quantidade um pouco mais elevada, né, e geralmente nesse perfil de paciente que a gente vai ter o desenvolvimento da gota, né, e a gente sabe que isso tanto a bebida alcoólica quanto, né, o fator alimentar são fatores de risco aí que vão ajudar bastante no desenvolvimento da doença, né. E ela existe vários tipos, doutor, vários graus, que é classificado por vocês? Habitualmente começa, né, com a elevação do ácido úrico, né, nos níveis sanguíneos, né, e geralmente o indivíduo começa com uma artrite, que a gente fala, uma inflamação em uma das articulações do corpo, né. O mais comum é começar pelo pé, né, pelo dedão do pé, né,
a primeira metatarsofalangiana, né? A gente tem até um nome específico que chama-se podagra, né? Que é o nome médico técnico que a gente dá para essa primeira crise, que costuma dar, né? Em cerca de metade dos pacientes você vai ter essa primeira crise no dedão do pé. O dedão fica inchado, avermelhado, né? Bem dolorido. Os pacientes referem assim que não conseguem mal passar a mão, às vezes até o lençol da cama à noite que fica ali em cima do dedo do pé já incomoda, né? Então, normalmente, cerca de metade dos casos, aí, a primeira vez que dá crise vai ser na primeira metatarsofalangiana, que é o dedão, o famoso dedão do pé, né? E com o passar do tempo, essas crises começam a ser mais frequentes, né? E essa frequência vai aumentando até o ponto que isso pode se tornar crônico, que o paciente não consegue nem ficar, assim, alguns momentos sem ter crise, né? Ele fica sempre tem alguma articulação ou várias articulações acometidas ao mesmo tempo, né? E ao longo do tempo também esses cristais de ácido úrico, além de se acumular nas articulações, eles podem se acumular, né, em outras áreas do corpo, né, nos tecidos subcutâneos, né? É comum a gente ter envolvimento da bursa aqui no olecrano, no cotovelo, né? E o indivíduo fica como se fosse uma nodulação, né? Uma área mais aumentada de acúmulo de cristais que a gente chama de tofo, né? Então, os tofos de ácido úrico também são outras características, né? Eles costumam se acumular nesses tecidos de partes moles, né? Principalmente aqui no cotovelo, mas também em qualquer região, assim, às vezes ao redor das articulações também a gente tem esses tecidos, esse material que a gente chama de tofo do ácido úrico acumulado, né? Fazendo como se fossem nódulos, né? Que também eles podem inflamar e incomodar também o paciente. Justamente isso que eu ia te perguntar, doutor, se você comentou pra gente, começa geralmente no dedão do pé, depois nessas regiões assim do cotovelo, então pode se espalhar pro restante do corpo. Exatamente, a gente pode ter formas que a gente chama de poliarticular, ou seja, várias articulações, né, ao mesmo tempo acometidas, né, tanto por artrite, né, por inflamação, quanto por esses depósitos, esse acúmulo desses cristais do ácido úrico que a gente chama clinicamente, falando de tofo, né? Então pode começar devagarzinho e isso, se não tratado ao longo do tempo, né, de meses, anos de desenvolvimento, de evolução da doença, pode formar esses tofos, né, que a gente chama de gota tofácea crônica, né, que é quando o paciente já costuma ter alguns anos de evolução da doença, né, quando não tratada, a tendência é que evolua dessa maneira, né. E ela causa muita dor, doutor? Como é que é essas crises? Então, durante os períodos de crise, sim, né, os pacientes referem bastante dor por causa da inflamação, né. Esses cristais, eles provocam um quadro inflamatório muito importante, né, eles são irritativos, assim, para o organismo, então acaba que o paciente costuma ter bastante inflamação e bastante dor em decorrência desse quadro inflamatório dessas articulações, né. E depois que começam esses sintomas, que o paciente começa a ter aquele sinalzinho de não tem alguma coisa de errado comigo, o que está acontecendo, que vai procurar o reumatologista, como que é o diagnóstico? Então, o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico que a gente chama de clínico, né, que é por meio da história que o paciente conta, né, esse próprio perfil, esse biotipo que eu te falei, né, do homem de idade mediana, né, que gosta de comer churrasco, é um perfil, né, que a gente vê que se repete, né, não que outros perfis, né, isso pode dar até em mulheres, né, mas o mais comum, né, disparado é o homem de meia idade, né, que gosta de bebida alcoólica, que gosta de comer excesso de proteínas, né, churrasco, frutos do mar também, né, isso também conta, né, para a gente durante o que a gente chama de anamnese, que é aquela conversa que a gente tem com o paciente, e também pelo exame físico, né, que a gente vai avaliar, né, examinar essas articulações, né, e exames complementares, que a gente chama que são os exames de laboratório, né, principalmente a elevação do ácido úrico no sangue, né, tá? O ácido úrico, ele tem uma faixa que deve estar dentro da normalidade. Quando ele excede muito isso, né, a gente fala que o paciente está com hiperuricemia, ou seja, um ácido úrico acima do normal no sangue, né? E exames também de imagem são importantes, né? As radiografias, né? O raio-x comum, a gente consegue ver até erosões que podem acontecer também, né, nos ossos, em volta das articulações, né? E também o exame da ultrassonografia é muito importante, né? A gente consegue identificar vários sinais que são bem característicos do acometimento pela gota, né, pelo excesso do ácido úrico, né, por meio do ultrassom dessas articulações e também das partes moles que estão ao redor das articulações, os tendões, as bursas ali também. Tem alguns sinais clássicos que a gente consegue ver pela ultrassonografia também, é muito importante na avaliação desses pacientes, né? E
doutor, depois que é feito esse diagnóstico, como que é o tratamento? A gente sabe, né? Cada caso vai ser único, dependendo de quando o paciente procura o tratamento, de como está a evolução. Mas geralmente é por medicamento, é mudança de hábitos de vida também? O tratamento é multifatorial, né? A gente vai orientar esse paciente muitas vezes a tentar evitar. A gente sabe que é difícil, né? Porque envolve mudança de hábitos, né? De vida. Mas o paciente deve, de uma maneira geral, evitar, né, esse consumo excessivo dessas proteínas, né, de origem animal, reduzir ou até evitar a bebida alcoólica, né, porque isso, sem dúvida nenhuma, envolve o desenvolvimento da doença, e também o tratamento que a gente chama de medicamentoso, né? São medicamentos que visam reduzir a produção desse ácido úrico também, e alguns outros, né, ajudam a eliminar o ácido úrico pela urina, né, pelos rins, né? Então a gente às vezes atua, né, dessas várias maneiras, né? Não só com os medicamentos, né, esses dois mecanismos de ação dos medicamentos, mas a orientação, né, para o paciente evitar esse tipo de alimento. Muitas vezes precisa até procurar um auxílio do profissional nutricionista, né, para que seja adequada, né, feita uma dieta mais equilibrada, para que ele possa, né, sem deixar por completo, né, se alimentar do que ele gosta, mas pelo menos, né, reduzir, né, o consumo excessivo disso, que a gente sabe que implica no desenvolvimento da doença, né? Até porque a gente fala, né, doutora, que nossa região, churrasquinho, né, já faz parte da tradição. Então, assim, a questão é diminuir, cuidar realmente para prolongar e ter esse resultado no tratamento também, porque a gente fala, é uma parte do médico, a parte ali que ele vai te passar dos medicamentos, mas também do paciente fazer sua parte, né? Exatamente, né? A gente sabe que, como eu falei, é difícil mudar hábitos, né? Principalmente aqui, né? A gente tem esse costume aqui mais no interior, né? Tem até a própria questão da carne suína, que é muito comum aqui na nossa região aqui do Toledo, mas a gente procura orientar o paciente, pelo menos, que ele faça uma redução, né, da frequência disso e também da quantidade do consumo, né? Então, muitas vezes com o uso dos medicamentos e com o equilíbrio, né, dessa dieta, né, e também evitar então, o excesso da bebida de álcool, né, a bebida alcoólica, a gente consegue fazer com que o paciente tenha um tratamento adequado sem que ele precise cortar por completo também, né, os seus costumes, enfim, né, seus hábitos alimentares. Doutor, no caso, se a pessoa não tratar a doença, o que pode ocorrer? Então, a tendência dessa doença, se não tratada, né, inicialmente o paciente começa a ter mais crises mais frequentes, né? Primeiro ele tem lá uma crise a cada 2, 3 meses e tal, vai levando aquilo, né? Eu uso um anti-inflamatório e melhora, né? E depois, com o passar dos anos, se não tratado, né, se não for realizada uma mudança também no estilo de vida dele, da alimentação, né, e hábitos de vida em geral, né, essa frequência das crises começa a ficar mais aumentada, né, ele começa a ter crises toda semana, daí a pouco, né, a cada 2, 3 dias, né, e, além disso, as articulações, né, com essa frequência de acometimento das articulações, elas começam a desenvolver algumas até deformidades, né, erosões na superfície dos ossos podem acontecer, que a gente consegue identificar por esses exames de imagem, de ultrassom ou de raio-x, né. Isso faz com que o paciente tenha até limitações, né, para caminhar, limitação para movimentar essas articulações. Isso é uma coisa muito grave, porque normalmente isso são danos permanentes, né? O dano da estrutura da articulação e dos ossos, a gente não consegue reverter isso, né, com os tratamentos. Então, isso são lesões permanentes que o paciente pode desenvolver. Isso implica, né, numa piora da qualidade de vida dele, limitação, né, da função dessas articulações, né? Muito complicado se não tratado, né? Sem falar desses nódulos, né, que são os tofos, né? Isso acaba atrapalhando, incomodando, eles podem inflamar, às vezes ele pode extravasar, inclusive na região da pele, né, fazendo infecções secundárias, né? Então, tudo isso ao longo da evolução da doença são coisas que nós temos que nos preocupar. Então, é importante que desde o início do descobrimento da doença, né, que o paciente já procure um médico para fazer o seu diagnóstico e leve o tratamento a sério, né? Isso é uma questão muito importante, porque os pacientes têm esse perfil, às vezes, como uma doença que no começo ela dá em crise, assim, o paciente muitas vezes, eu trato ali, melhoro, daí a pouco fico um mês bem, depois vou lá, trato de novo, e não faz o tratamento entre as crises, que a gente chama de tratamento intercrise, que é importante, justamente para manter os níveis de ácido úrico baixos no sangue, para que o paciente não desenvolva crises com frequência e não desenvolva, né, o que a gente chama de gota tofácea, né, que é essa gota que tem esses acometimentos, esses nódulos, né, acumulados de ácido úrico nos tecidos
subcutâneo, tecidos também periarticulares, né? Então, olha só, gente, quantas orientações importantes o doutor passou para você prevenir e até buscar ajuda se começou a identificar esses sintomas, fazer o tratamento correto para conseguir aí uma melhora e uma qualidade de vida muito importante também. Doutor Leonardo, muito obrigada, viu? Imagina, Nubia, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. E agora, então, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já para conferir quais alimentos ajudam a ter mais ânimo. Eu volto já já. E aí, qual rádio você tá ouvindo?